Olá, meus queridos, que seu dia seja ricamente abençoado com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Quero convidá-lo para que possamos meditar na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 7, onde nós lemos assim: E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Hoje eu quero convidar a você para que possamos meditar sobre o tema A Paz que Guarda o Coração da Família. Os nossos dias eles são marcados por preocupações, por tensões, medo do futuro e uma constante sensação de inquietação dentro de muitos lares. As pessoas dormem cansadas e acordam já sobrecarregadas. O problema é que quando a paz ela desaparece do coração, o ambiente da casa também começa a adoecer. Pequenas situações geram grandes conflitos. A ansiedade aumenta, o diálogo diminui, o coração fica sem descanso. Mas o apóstolo Paulo nos apresenta aqui uma promessa muito maravilhosa. Ele diz que existe uma paz que o mundo não consegue produzir, que é a paz de Deus. Uma paz que não depende das circunstâncias, mas da presença de Cristo governando o coração da nossa família. Esse texto nos leva a pensar algumas coisas. A primeira delas é que Cristo oferece uma paz que o mundo não consegue dar. O apóstolo Paulo fala sobre a paz de Deus. Isso significa que essa paz não nasce do controle humano, do dinheiro ou da ausência de problemas. O que o mundo oferece são distrações para aliviar a mente. Contudo, somente Cristo é capaz de oferecer descanso verdadeiro para a nossa alma. Muitas famílias tentam até mesmo encontrar paz no entretenimento, muitas das vezes nas redes sociais, no excesso de ocupações ou tentando controlar tudo ao seu redor. Mas nada disso consegue preencher o coração. É por isso que Jesus disse: deixo-vos a minha paz. Pois a verdadeira paz, ela nasce quando a família entende que Deus continua presente, cuidando e sustentando cada detalhe da nossa vida. Mas o texto também nos leva a pensar, em segundo lugar, que Deus ele trabalha além daquilo que nós conseguimos compreender. O apóstolo Paulo continua dizendo que essa paz excede todo o entendimento. Isso significa que nem sempre nós vamos compreender tudo aquilo que acontece ao nosso redor. Haverá momentos em que a família enfrentará situações difíceis, perguntas sem respostas e dias de incerteza. Mas a paz de Deus ela não depende de nós entendermos tudo. Ela depende de nós confiarmos naquele que está no controle de todas as coisas. Hoje existem famílias que tentam carregar sozinhas pesos emocionais enormes. E quanto mais tentam resolver tudo apenas na força humana, mais cansadas ficam. Por isso, o Evangelho nos convida a descansar em Cristo Jesus. E a cruz de Cristo ela nos lembra que Deus ele não abandonou a família. Jesus conhece as nossas dores, as nossas preocupações, as nossas fragilidades. E mesmo nos dias mais difíceis, Ele continua sustentando aqueles que confiam nele. Mas o texto também nos leva, em terceiro lugar, a pensar, a refletir que a presença de Cristo é capaz de proteger o ambiente da nossa casa. E é por isso que o apóstolo Paulo ele vai dizer que essa paz guardará o coração e os sentimentos. A ideia aqui é de proteção, pois a paz de Deus funciona como um guarda espiritual de plantão sobre o interior da nossa família. Essa proteção ela é extremamente essencial porque o coração desprotegido se torna vulnerável ao medo, à ansiedade, ao desânimo e à irritação constante. Porém, quando Cristo começa a governar o coração da nossa casa, do nosso lar, o ambiente começa a mudar completamente. A paz de Deus traz equilíbrio emocional, reduz a inquietação e fortalece os relacionamentos. Talvez os problemas ainda vão existir do lado de fora, mas existe segurança quando Jesus está presente dentro do nosso lar. E eu chego à conclusão que Paulo ele nos lembra que existe uma paz que é capaz de guardar o coração da família. Não uma paz superficial ou momentânea, mas a paz produzida pela presença de Cristo Jesus. Porque quando Jesus ocupa o centro do nosso lar, o coração encontra descanso, a mente encontra equilíbrio e a família volta a experimentar a segurança espiritual. E que essa palavra possa edificar a sua vida para a glória do Senhor Jesus. Pai, nós te louvamos. Nós agradecemos ao Senhor por mais um dia, que o Senhor nos concede, ó Deus, o privilégio, a oportunidade, ó Pai, de olharmos para a Tua Palavra. Pai querido, e em meio às circunstâncias que muitas das vezes nós vivemos no dia a dia, nós podemos encontrar paz
e o descanso, ó Deus, que a nossa alma necessita no Senhor Jesus. Ajuda-nos, ó Deus, a realinhar as nossas prioridades, a realinhar, ó Deus, o propósito da nossa vida com o propósito que o Senhor tem para nós, ó Deus, porque os caminhos do Senhor são melhores do que os nossos caminhos. Pai querido, a vontade do Senhor, ela é boa, agradável e perfeita para nós, ó Pai. Então, ó Deus, que haja um alinhamento de vontades, que nós possamos, ó Deus, nos curvar e nos humilharmos, ó Deus, debaixo da Tua poderosa mão, Senhor, para que o Senhor possa continuar nos sustentando, para que o Senhor, ó Deus, continue abençoando o nosso lar, a nossa família, Senhor, e que os relacionamentos sejam curados, sejam fortalecidos, que as feridas sejam tratadas e saradas, ó Deus. Toma nas Tuas mãos, onde há falta de perdão, ó Deus, que o Espírito do Senhor possa agir neste coração, trazendo perdão, trazendo paz para essa alma, Senhor. Pai querido, nós oramos porque nós confiamos em Ti e sabemos, ó Deus, que o poder pertence ao Senhor. Assim nós agradecemos por tudo, ó Deus, dá-nos um dia abençoado em o nome de Jesus. Amém. E que essa graça e que essa paz continue reinando sobre o teu coração a cada dia, para a glória do Senhor Jesus.